Queridos irmãos, você pode se sentar, por gentileza. Eu quero ler um texto que vai se encontrar no Evangelho de Marcos, mas a gente também encontra esse texto no Evangelho de Mateus. Os evangelistas, eles vão trazer uma comparação um pouco diferente. Mateus, ele sempre vai trazer Jesus como a figura de um rei, do Messias. E Marcos, João Marcos, como esse servo sofredor, um servo que se deu a vida por mim e por você. É tão interessante, eu quero ler no livro de Marcos, depois nós vamos ler no livro de Mateus. O Evangelho de Marcos, do capítulo 7, versículo 24 ao versículo 30. E logo após a gente vai estar indo ao livro de Mateus, Evangelho, para a gente estar lendo esta palavra. Marcos 7, 24 ao 30, diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. O título diz: uma mulher sírio-fenícia. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, ou se escondesse em algumas traduções. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhe aos teus pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio assim já saiu. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a havia deixado. Vamos agora no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28. Mateus 15, versículo 21 ao versículo 28. Exatamente. Aqui vai estar dizendo o título: uma mulher cananeia. É a mesma mulher, irmãos. Depois eu vou explicar um pouco sobre a diferença deste título. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera assim daquela região, clamava ao Senhor: filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha era horrível, e ela está assim endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos, aproximando-se, rogavam a ele: despede-a, pois vem chamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ou como louvor disse: Senhor, estamos quebrantados diante do Senhor, dependemos do Senhor. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou-se: Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos voltar para o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos vai trazer um pouco mais detalhado. Quando nós observamos esse texto, nos dá um pouco de inquietação, porque parece que Jesus está sendo um pouco duro, sim? Parece que a mulher está precisando de um socorro e Jesus está sendo um pouco duro. Mas esse Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus, ele também estava no plano de salvação do Senhor. Tem até um slide, umas fotos, até pedir para passar, se puder. Que é um exemplo de uma mulher fenícia, uma mulher desesperada, com o olhar de uma mulher que está precisando de ser respondida. Ou seja, esse texto me marca muito, no começo, por uma mulher
que ela rompe barreiras com a sua fé, da discriminação, rompe barreiras até da própria religiosidade. Passar mais um slide. Exatamente. Talvez não dá para os irmãos entender um pouco, para a gente entrar nesse contexto. Queridos irmãos, essa cidade, vamos dizer, de Tiro e Sidom, ficaram muito ao lado desse, podemos dizer, um estado, ou região da Fenícia, e logo após existia o Mar da Galileia. Podemos observar que o Mar da Galileia existia o Baixo Mar e existia também o Mar Alto da Galileia. E essas duas cidades foram muito responsáveis por alguns acontecimentos. Lembrando um pouco atrás, para a gente entender um pouco desse contexto, nós vamos no nosso patriarca, Abraão, onde Deus pede a ele para sair a peregrinar, ou seja, patriarca, há uma construção de uma nação. Deus precisava de uma nação para estar transmitindo o seu evangelho, e essa nação era Israel. Estávamos perdidos, e junto aos patriarcas, junto aos reis, aos profetas, nós vamos chegar num estado da monarquia, um pouco mais à frente. Vou andar um pouco mais rápido para a gente ter um pouco de compreensão e o horário, irmãos. Esse Tiro e Sidom, ele já estava dentro do reino do norte. Todos nós sabemos, estamos estudando na escola dominical. Você que talvez não tenha vindo, venha para a escola dominical, irmãos, está sendo uma bênção. Estamos estudando os profetas menores, e nos traz muita clareza da realidade do contexto de antigamente. Tiro e Sidom era do estado de Israel. Israel foi dividido entre Judá, no reino do sul, e Israel, reino do norte, com a capital de Samaria. E a capital do reino do sul, que era Judá, era Jerusalém. Tiro e Sidom, se nós formos olhar um pouco na Bíblia, irmãos, essa cidade de Tiro foi uma cidade onde existiu uma rainha chamada Jezabel. Todos nós já ouvimos falar? Creio que todos nós já ouvimos falar do que essa mulher foi para o povo de Israel. E ela oficializou o culto chamado culto a Baal, dentro desse estado da Fenícia e dentro dessa cidade chamada Tiro. E o Senhor, Ele nunca dividiu a sua glória com ninguém e jamais dividirá a sua glória com ninguém. Quando Ele chama um povo exclusivo, Ele era para compartilhar do que o Senhor estava enviando àquele povo. O interessante, se nós formos andar um pouco mais além, nós vamos observar sobre essa cidade de Tiro e Sidom. E vamos enxergar um pouco também, irmãos, nesse contexto que nós estamos trazendo do contexto de Marcos. Ou seja, queridos irmãos, há uma possibilidade muito grande de quando Jesus diz no versículo 24, levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, e tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, ou seja, ele queria ficar só, ele queria talvez descansar, ele queria ter um momento a sós ali, junto com alguns discípulos. Só que Jesus não estava indo num território judeu, Jesus estava indo num território de gentios, um território de estrangeiro, e exatamente essa cidade de Tiro e Sidom. Esse povo de Tiro e Sidom, ou seja, os cananeus também, como vemos no Evangelho de Mateus, os cananeus foram aqueles que atrapalharam basicamente o povo a entrar na terra prometida, um povo de guerra, um povo de politeísta, que eles adoravam vários deuses. Isso não era muito importante, porque o evangelho ali de Israel, irmãos, era monoteísta, era adoração ao único Deus, amém? E quando nós conseguimos enxergar esse contexto, o Senhor, Jesus, Ele está se retirando para essa terra de Tiro e Sidom. Isso me chama muita atenção. Se você for ver alguns versos, alguns capítulos atrás, existia um grande profeta, que é um profeta muito conhecido em nosso meio, um profeta que ele não fez nenhum milagre, irmãos, mas nascido de homem, foi o maior profeta que já existiu. Esse profeta era João Batista, e diz que Herodes tinha decapitado João Batista, tinha matado. Alguns historiadores vão dizer que ele agora está indo, ou seja, Jesus está se retirando, talvez fugindo do próprio Herodes,
ou possivelmente até dos próprios fariseus que havia de estar perseguindo ali. O interessante é que quando nós começamos a enxergar um pouco desses contextos, nós estamos vendo o Senhor Jesus entrando para que ninguém ali soubesse onde ele estava, ou seja, certamente essa casa era a casa de algum judeu convertido, mas Jesus, ele se entrou quietamente, ele não queria que ninguém ali ouvisse ou soubesse que ele estava naquele lugar. Mas uma mulher desesperada, eu não sei como, descobriu que o Senhor estava lá, e ela foi atrás do seu milagre, ela foi em busca da sua ajuda, e ela foi em busca daquilo a qual o homem não poderia dar. Quem era esta mulher, irmãos? A Bíblia não fala muito. Ciro Fenícia falava grego, era uma mulher cananeia, ou seja, quando fala cananeus, ela era uma mulher que adorava outros deuses, né? Ela tinha essa cultura ali, e para os judeus, essas pessoas eram conhecidas como cãos, ou seja, eu não quero ofender ninguém que tem um pet em casa aqui, tá? Eu mesmo tenho um, ficou com minha mãe, em outra cidade, mas o amor ao animal é um amor muito, muito grande, né? O cachorro, ele demonstra esse carinho muito grande, só que no contexto da Bíblia desse tempo aqui, irmãos, os cachorros não eram tão dóceis assim. Os cachorros, antigamente, quando fala cãos, eles eram selvagens, bravos, eram cães que, vamos ver, quando Jezabel mesmo cai, diz que eles lamberam o resto de comida, ou seja, próprios cães que eles nem mesmo caçavam, eles comiam o resto de presas, eram cães imundos, então era considerado como esse tipo de pessoas, né, esses gentios. Então Jesus ali está falando que ele queria ficar só, e ninguém ocultasse, ou seja, ninguém incomodasse, mas diz que esta mulher, outra coisa para falar sobre essa mulher que é muito importante, na cultura, irmãos, se formos lembrar, a pessoa que se disponibilizava a falar era o homem, tá? Então isso poderia significar que esta mulher era uma mulher, poderia se dizer viúva. Ela estava totalmente desesperada, é o que o louvor disse, ela estava desesperada, ela queria Deus resolver seu problema. Quem é mãe aqui sabe que quando um filho está passando mal, ou filho ou filha, sabe que dói também nos pais, e os pais, eles também acabam adoecendo pelos teus filhos, e isso que estava gerando no coração desta mãe, e diz que de alguma maneira essa mulher entrou, não sei como, irmãos, mas ela conseguiu entrar nesta casa. E o engraçado é que os discípulos em Mateus explica melhor que eles vão dizer para que o Senhor calasse ela. Senhor, não responde esta mulher, não dê ouvido a essa mulher está nos atrapalhando, essa mulher está te incomodando e nos incomodando, ou seja, essa mulher nem judeu era, nem judia, essa mulher aqui é uma mulher que era gentil, ou seja, diante dos nossos olhos, Senhor, ela é impura. E o Senhor, de certa forma, ele vai dizer no verso 26, onde que ele pede que Deus expelisse da sua filha o demônio, no 27 melhor diz, Jesus lhe disse, deixe primeiro que se fartem os filhos, ou seja, deixe primeiro que este evangelho, que eu estou trazendo desde o plano de salvação de Abraão, até chegar aos apóstolos, deixe primeiro que Israel escute, vivencie isso. Mas essa mulher foi muito ousada lá na frente. Voltando um pouco atrás, quando ela diz, porque a mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhe aos pés. Queridos irmãos, hoje em meus louvores aqui, Deus falou muito comigo, e tem falado ao meu coração durante esses últimos tempos. Essa questão de prostrar na cultura judaica, ela quer dizer, quando você se prostra, você está pedindo um favor imerecido, clamando misericórdia. No outro sentido, quando você se prostra de joelhos a Deus, você está dizendo ao Senhor, toda a honra, toda a glória, seja dado exatamente ao Senhor, Pai. Que o Senhor receba de todo louvor, de toda gratidão. Ou seja, você está honrando alguém que é digno de louvor. E é o que essa mulher está fazendo, ela já se prostra ao Senhor.
Queridos irmãos, no versículo 27, voltando, Jesus disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, traduzindo literalmente ao povo de Israel. Porque não é bom tomar o pão e lançá-lo dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Nessa cultura, igual eu estava relatando, irmãos, você que está online também, que vem entender que essa cultura é uma cultura muito diferente dos nossos dias atuais. Esse cão representado a uma mulher impura, ou seja, a um povo impuro. No nosso dia nós podemos engrandecer o nome do Senhor porque temos uma igualdade um pouco melhor. Não há tanto preconceito igual existia nesta época. Claro que ainda há preconceitos em nossos meios. Mas o que essa mulher está representando aqui é uma quebra desse preconceito. É um pedido a que o Senhor ouvisse a tua voz. Quando diz que os cães comem dessas migalhas que caem no chão, essa mulher dentro de si, ela poderia trazer uma representação seguinte: Senhor, eu sei que na cultura dos judeus, certamente, Senhor, vocês não acreditam, vocês não cultivam, vocês não têm cuidado com cães. O cão para você é um animal impuro. Mas para esses fenícios, irmãos, para esses gentios, alguns deles cuidavam de cães. Alguns deles tinham um certo cuidado com os animais. E um desses animais era o cão. Ele disse, e essa mulher disse: dessas migalhas que caem, ou seja, Senhor, nem que seja o restante desta palavra, nem que seja o restante daquilo, ó Pai, a qual eles não receberam, porque no Evangelho de João nos dá clareza do que está acontecendo aqui, porque diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, só que diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam, os seus condenaram, os seus mataram, os seus apedrejaram, os seus. E essa mulher está dizendo: Senhor, nem que seja que as migalhas, mas eu preciso dessa cura, eu preciso deste milagre. E essa representação deste milagre que essa mulher está nos trazendo, é uma representação que vai muito além de barreiras. Porque quando essa mulher se encontra ali, a primeira coisa que ela escuta de Jesus é um não. Ou seja, primeiramente, é verdade, ela escuta um silêncio. Jesus não responde a essa mulher. E quantas vezes você tem sentido, ouvido o silêncio de Deus na sua vida? Algum momento da sua vida você buscou a Deus, você precisou de ouvir o Senhor, e o silêncio de Deus era constante. No ano passado, no mês de fevereiro, dia 24, eu perdi um irmão que foi assassinado. E a única coisa que vinha de Deus nas minhas perguntas por ele era: Senhor, por quê? E eu só escutava o silêncio de Deus. Nada. Ao ver a minha mãe caída no chão, dizendo: por que Deus levou o meu filho? Por que Deus matou o meu filho? Eu não tinha resposta, só falava: mãe, Deus permitiu. E aquilo movia, aquilo me traz esse texto. Imagina como essa mulher está desesperada por esta filha, ou seja, poderia ser a única filha desta mulher. E minha mãe falava: por que Deus levou o meu filho? Por que Deus matou o meu filho? E a única coisa que eu entendi era o silêncio de Deus. Muitas vezes no meio do avivamento você vai ouvir o silêncio de Deus. Só que é nesse momento que é melhor ouvir do que falar, que nós temos uma das melhores experiências. Isso me chama muito a atenção, porque depois desse silêncio de Deus, aonde o próprio Jesus vai estar dizendo: deixa primeiro que se fartem os filhos, ou seja, ela escuta um não de Deus, ou seja, não é o momento não é agora, não me procure, porque esse não é o momento de você estar procurando, não é o momento de você estar talvez incomodando, ou seja,
porque existia um plano de salvação que dependia de Israel ali para se estender. Isso me chama muito a atenção, irmãos, porque ela escuta agora, depois de um silêncio de Deus, um não, mas ela insiste ao Senhor. No Evangelho, o evangelista Mateus, ele relata que ela disse, filho de Davi, ou seja, ela está trazendo a menção do Messias, de alguém que merecia honra, glória e todo louvor. Ela está retratando dentro de si ali, esse exemplo do que o Senhor é para esta nação. É o único Senhor, o único Deus. A esperança desta mulher só dependia agora de Jesus, e Jesus entende quando chama de Senhor. Sabe o que eu aprendo, irmãos, nesta noite? Que antes de você reconhecer o milagre de Deus, você tem que reconhecer que Ele é Senhor da sua vida. Aonde é o milagre de Deus, ao Senhor da sua vida. Você sabe que o diabo, ele faz prodígios e maravilhas? Você sabe qual é a diferença do milagre de Cristo para o milagre do diabo? Porque o milagre de Cristo, ele sempre vai levar ao alvo da salvação. E o diabo não. O diabo, ele quer impressionar. E esse não é o intuito desta mulher aqui. Essa mulher está rompendo uma barreira religiosa. Os discípulos estavam tratando ela como um cão, uma pessoa impura. O interessante, pastor Tiago, que esse termo cão no hebraico, ele é chamado Kalev. O significado de Kalev é a próxima ao coração. Alguém que era impuro para judeus, no contexto aqui está dizendo que ele é próximo ao coração. Hoje eu entendo muito bem, porque nós amamos os animais, os nossos próprios cachorros, né, que nós temos, nossos próprios pets, porque ele é próximo ao nosso coração, ele demonstra algum sentimento. Isso é muito importante. Só que os discípulos não estavam olhando daquela forma, eles não entendiam o que estava se relatando ali. E essa mulher, ao ouvir o não de Jesus, ela desiste de maneira alguma, ela rompe a barreira. Agora ela está dizendo, voltando como se retrata as migalhas, ou seja, Senhor, nem que seja por um pouco, mas deixe-me provar deste evangelho, deixe-me provar deste milagre, deixe-me provar, Senhor, realmente que o Senhor é o filho de Davi. Irmãos, ninguém gentil, ninguém impuro ia clamar ou entender a dizer o nome de Davi. Eles não iam relatar. Davi foi o maior rei, e para eles, para o culto a Baal, eles não davam importância a esse Deus Yahvé. Mas para esta mulher, ela estava entendendo algo diferente. Ela estava entendendo que o milagre não dependia das circunstâncias, dependia de Jesus. Ela rompeu essas circunstâncias. No versículo 28, ela vai dizer, porém, ele respondeu assim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Essa criança também, ela tem um termo que quer expressar filhos, que quer expressar próximos, ou seja, filhos ou próximos, ou seja, o evangelho ali não era só para os judeus, também é para o gentio. Jesus estava ensinando aos discípulos ali que o evangelho dele não era só para os judeus, era para os gentios, e essa mulher demonstrou isto. Eu não sei a forma que você talvez saiu de casa, talvez você veio direto do emprego, veio direto para a igreja, mas eu tenho uma certeza no seu coração que algum dia você teve que se prostrar diante ao Senhor. E se você que não se prostrou diante a Deus, você que não se humilhou, não perca seu tempo. Faça como essa mulher, rompa barreiras. Se for possível, dá um chega para lá nos discípulos, mas venha, faça parte, entenda esse milagre. Para ela entender que Jesus era filho de Davi,
era algo muito mais do que religiosidade. E era dessa forma que esta mulher consegue o seu milagre. E o Senhor Jesus, ele é tão discreto que no 29 ele diz: então lhe disse, por causa dessas palavras, pode ir, o demônio já saiu de tua filha. Queridos irmãos, chama muita atenção. Existe coisas ocultas nas nossas vidas, ou na vida de alguém que nós amamos, que nós não sabemos por que essa pessoa continua nesta vida, por que essa pessoa não consegue caminhar, por que essa pessoa está desta forma, ela não consegue se achegar a Deus. Existem coisas ocultas que precisam ser libertas, e o único meio de haver a libertação é pelo Filho de Davi, é por esse Senhor amado. Essa mulher, ela consegue esse milagre, ela recebe esse milagre de Jesus, mas o maior milagre que ela almejava ali, ela conseguiu, que foi, eu creio, a salvação para a sua casa, porque ninguém reconhece Filho de Davi à toa, ninguém reconhece Jesus, o Senhor, ninguém o chamaria o Messias daquela forma. Isso nos ensina bastante nos nossos dias atuais, irmãos. Não perca a oportunidade de se deixar, se colocar diante de Deus, de se derramar diante de Deus. Não permita isto, de maneira alguma. Se jogue, se doe diante do Senhor. Eu quero orar por você nesse momento, como esta mulher clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Diante de todos os tempos, diante de todos os períodos, Jesus sempre se fez presente e se faz presente em nossa vida. Você pode fechar os teus olhos, te convido a te colocar de pé. Você pode neste momento entender dentro de você que não foi o acaso você estar na casa do Senhor, não foi o acaso você estar no culto nesta noite. Você online, que está online neste momento assistindo, não pense que foi à toa você estar à frente deste computador, celular, televisão. O Filho de Davi, ele quer falar com você. O Filho de Davi, ele quer demonstrar para você que não são as barreiras, a circunstância, a religiosidade que pode impedir o agir ou o milagre de Deus. Não, basta você se prostrar diante do Senhor. Aquele que se prostra diante de Deus, aquele que se humilha, aquele que realmente tem um coração quebrantado, recebe da resposta de Deus, recebe do milagre de Deus. E é isso que nós clamamos nesta noite, e é isso que estes cultos de quarta-feira têm trazido, os milagres de Jesus. 35 milagres exemplares que a Bíblia nos mostra tempo após tempos, Jesus operando milagres, aonde a circunstância não era capaz, aonde o homem não era capaz, aonde a família não era capaz, mas Deus nos demonstra, mas Jesus nos demonstra, que Ele não veio só para os judeus, Ele veio para o gentil. Se esta palavra te alcançou hoje, nós que somos de gentios, se essa palavra alcança os nossos corações, é porque alguém um dia escutou e ouviu falar de Jesus, e essa pessoa falou de Jesus para você. Ontem nós estávamos numa rede, e a palavra era essa, a palavra de comunhão, de abraço, uma palavra de fortalecimento, de você perder a sua timidez, e se entregar diante de Deus, de atrás daqueles que estão perdidos. E você tem se preocupado com seu parente que está perdido nas drogas, perdido nos vícios, seu vizinho. Mas eu quero te clamar nesta noite, como esta mãe clamou por este filho, como esta mãe clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha compaixão da minha história. Eu quero neste momento agora que você comece a orar, feche os teus olhos, comece a clamar a este Deus,
porque o milagre ele é possível. Onde Jesus está, o milagre acontece. Ei, o seu parente que está afastado aos pés do Senhor, que está longe, que um dia ouviu da palavra, mas ele está distante, eu quero te dizer que há paz para ele, que há resposta para ele, que há resposta do Senhor para esta vida. O ministério de louvor pode estar louvando aí, pode estar clamando ao Senhor. É o tempo de se entregar, irmãos. É o tempo de se prostrar diante de Deus. Deus vai operar milagres, irmãos. Você que quer deixar a sua cadeira e vir aqui à frente se prostrar diante do Senhor, venha, não perca tempo, não há lugar melhor de se ajoelhar a não ser na presença de Deus. Não perca tempo como aquela mulher, vá atrás do seu milagre, vá através do seu milagre. Você pode vir neste momento, venha até a frente, vamos estar orando, vamos estar engrandecendo o nome de Deus. Vocês que querem se ajoelhar, venha se ajoelhar neste momento, venha se prostrar diante do Senhor, a único que merece toda a honra, toda a glorificação, todo louvor, pelos séculos dos séculos, ó Deus. Seja o teu nome exaltado, seja o teu nome engrandecido. Para aquela mulher, ó Pai, não houve circunstâncias, Deus. Para aquela mulher, Senhor, ela não almejou, Senhor, barreiras, ela almejou o Senhor, ela foi até o Senhor, ela alcançou o teu milagre. O tempo é agora, o momento é esse, o momento é esse. Não perca tempo. Alguém que está clamando por socorro, talvez teu filho, tua filha está afastado. Clame pelo milagre, venha, venha, rompe as barreiras, rompa a timidez. Você está diante de Deus, Jesus está aqui neste lugar. Venha se prostrar diante de Deus. Ei, o seu filho vai ser uma bênção. O seu amigo que está afastado, que está na faculdade, ele precisa ouvir deste Deus. Venha, venha, venha. Busque para o seu colega de trabalho, busque para o seu colega de serviço. Oh, Jesus. Santo, 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 santo. Tu és a vida. Creio que rompa as barreiras, rompa as barreiras desta noite, rompa as barreiras desta noite. Venha, venha até Deus. Eu preciso de ti. Esse é o momento é agora. Deus, tome em tuas mãos, Pai. Vem estar, Senhor, nesse instante agora. Vem estar, meu Deus, enchendo, Senhor, esteja revestindo os teus filhos com o teu Espírito. Seja revestindo o teu Espírito, Pai, em cada vida. Seja cheio da tua graça. Ei, vem, o seu pai precisa ser liberto. Vem, a sua mãe precisa ser liberta. Aquele colega que te persegue no serviço, venha buscar por ele, venha buscar um milagre. Pessoas estão amarradas, pessoas estão amarradas no mundo espiritual. Pessoas estão amarradas. Ei, você é a boca de Deus, a autoridade de Deus em sua vida. Venha, joelhos, dobre-se, prostre diante do Senhor. Jesus, eu preciso
Você foi chamado para ser sacerdote. Como o pastor Bruno falou ontem, você é homem, você tem esse ofício de sacerdote, você tem se escondido. Se coloque à disposição agora de Deus. Jovem, se coloque agora à disposição como essa mulher se colocou. Homem, você é o cabeça da sua casa, você é um sacerdote. Receba do Senhor a graça, receba do Senhor a unção, o milagre. Saia do seu lugar e venha. Deus quer revertir a sua vida. O diabo tem trabalhado para acabar com a família. O diabo tem trabalhado para destruir a família. 55% do divórcio tem sido por causa da negligência do homem. Venha. As mulheres que são atalaias do Senhor, mulheres de oração, mulheres que buscam, mulheres que se entregam, mulheres que se derramam, mulheres que buscam cada vez mais, que deixam-se sobrecarregar da graça, do poder do Espírito Santo. Mulheres virtuosas, recebam da graça de Deus, recebam do poder de Deus. Então o pastor Tiago vai estar orando, vai continuar estando orando aqui, irmão. Nós vamos estar clamando. Deus quer fazer coisas sobrenaturais desta noite.